E assim, pessoal, antes da gente entrar exatamente na questão da padronização de argumentos, é importante a gente contrastar um pouco os argumentos com o que não é, de fato, um argumento, né? Coisas que não são argumentos. Assim como nós fizemos com as proposições, né? E notem aqui nos nossos exemplos, né, que as proposições sempre estão contidas dentro dos argumentos, né? Então, algumas coisas que não são argumentos. E a primeira delas, para a gente começar, são justamente as afirmações, né, pessoal? Afirmações não são argumentos. Isso pode parecer muito óbvio, mas para muitas pessoas não é. Né? Você chega uma pessoa ali diante de você e afirma que o seu candidato é corrupto, né? Tanto do Bolsonaro quanto do Lula, o pessoal fala isso. Seu candidato é corrupto. E pode ser que os dois sejam, de fato. Mas não é esse o ponto. O ponto é, num debate, se você está do lado do Bolsonaro e o outro está do lado do Lula, ou vice-versa, se o sujeito chega e te faz a afirmação, o Bolsonaro é corrupto, o Lula é corrupto, muitas pessoas, né, me perguntam às vezes como me defender nessa circunstância, né? Ou então diz assim, Deus não existe. Como me defender nessa circunstância, né? Veja, pessoal, você não tem nenhum dever de se defender, pelo contrário. Lembra que nós vimos na última aula de proposições? Quem afirma tem o ônus de provar. Então você não tem o dever de se defender de uma afirmação. Você tem o dever, o seu oponente tem o dever de sustentar as afirmações que ele faz. E aí, se ele tiver um bom argumento para sustentar a tese de que o seu candidato é corrupto, aí você vai ter que se defender e tudo mais. Caso contrário, é só uma afirmação. Uma afirmação solta, sei lá, o Lula é corrupto, ela tem tanto valor quanto a afirmação solta, o Lula não é corrupto. Tanto valor quanto a afirmação unicórnios existem. É uma afirmação solta. Num debate, uma afirmação solta não vale de nada. Por quê? Porque o debate ele é entendido em função da argumentação. Então, se você não tem um bom argumento para sustentar a afirmação, você não tem nada. Nada de importante. Então, uma afirmação não é um argumento e não deve ser tratada como um argumento. Então, vamos colocar aqui como exemplo. O Lula é corrupto. Vamos colocar o Bolsonaro corrupto também, para o pessoal não ficar incomodado, né, com uma unilateralidade de exemplos. Isso é uma afirmação. A afirmação não é um argumento. E aí vamos, né, reforçar aquilo que a gente já falou. Quem afirma tem o ônus de provar, né? Circula muito na internet também a ideia de que quem tem que provar é quem tem uma afirmação. E quem tem uma negação não tem que provar. Isso não é verdade. Então, por exemplo, quem afirma assim, o Lula não é corrupto. Se a pessoa afirmar num debate, ela não precisa provar. Porque é uma afirmação, né? Porque é uma proposição negativa, não é uma proposição afirmativa. Isso não tem nada a ver, pessoal. É indiferente, né? Se é uma proposição afirmativa ou negativa. Ambas são enunciados que pretendem dizer respeito a algo da realidade. E, portanto, ambas
podem estar certas como podem estar erradas. Então não importa se é afirmativa ou negativa. Afirmou, no sentido, né, disse uma proposição, tá? A afirmação tem dois sentidos, toma cuidado com isso. A afirmação pode significar, no sentido lato, proposição, normal, né? Como pode significar também uma proposição afirmativa, né? Aqui a gente fala afirmação no sentido mais lato. Então, afirmou, tem que provar, independentemente da qualidade da cópula, nós dizemos, né? Então, se é afirmativo ou negativo, tá certo? Afirmações não são argumentos. Opiniões. Tá? Opiniões também não são argumentos. Frequentemente as opiniões elas são acompanhadas, né, por aquele tom de irrefutabilidade, aquela história do esta é a minha opinião e cada um tem a sua, né? Não, isso primeiro que é um fechamento epistêmico muito grave, que ele em si já fecha a oportunidade de debate e já fere as regras do debate. Não existe isso. Assim, tudo bem, é a sua opinião, é verdade isso. Mas o fato de algo ser pessoal se segue que é verdadeiro? É claro que não. Né? A mesma coisa circula a questão das religiões, né? O fato de uma religião ser de foro íntimo se segue que todas as religiões são verdadeiras? É claro que não. Ou apenas uma religião é verdadeira, ou nenhuma religião é verdadeira. Agora, duas religiões serem verdadeiras, a não ser que sejam religiões que sejam, né, perfeitamente, não tenham nenhum conflito uma com a outra, né, não se contradigam em nada, então podem ter duas religiões verdadeiras, mas isso é muito difícil, né, muito improvável que existam duas religiões assim, tão neutras a ponto de uma não anular nada que a outra diz, né. Então, em suma, é isso, né? Ou uma religião é verdadeira ou nenhuma. Agora, todas não dá. E o fato de ser de foro íntimo, de ser uma coisa pessoal, não diz respeito a nada, não significa nada, e daí? Tá? Coisas íntimas também podem estar certas ou erradas, né? Todo mundo que tem uma namorada sabe que, bom, nós gostamos dos vícios das nossas namoradas, das pessoas que nós amamos. Nós amamos as pessoas por inteiro, com seus defeitos e tudo mais. Mas isso não se segue que o defeito não é defeito. Ele é defeito ainda, tá errado. Não é porque é pessoal que não tá errado. Então a opinião é da mesma forma. A opinião ela é uma coisa pessoal. Mas opiniões podem ser verdadeiras ou falsas. Opiniões também exigem fundamentação. Tá? Num contexto de debate, se é uma opinião que de alguma forma contradiz, né, repugna de alguma maneira a visão do seu oponente, então tem que ser fundamentada, senão é só uma afirmação solta, assim como as afirmações que nós vimos. Né? Então uma opinião, sei lá, tem a opinião de que a Terra tem o formato de tartaruga. Né? Alguma religião indiana, não sei se é o hinduísmo, alguma coisa assim, tem essa visão, né? E bom, o fato de ser foro íntimo não significa nada, tá certo? Essa proposição pode ser verdadeira ou falsa, e certamente ela é uma das duas coisas, né? Independentemente de compor ou não um sistema de crenças, etc. Tá certo? Outra coisa que não é um argumento: proposições condicionais. Proposições condicionais não são argumentos. Vamos pegar uma proposição condicional do tipo seguinte: se Bolsonaro foi eleito, então houve fraude. Perdão, não foi eleito, né? Então houve fraude nas urnas. Veja, pessoal, isso aqui não é um argumento. Né? Frequentemente as pessoas pensam que proposições condicionais são argumentos, não são.
Não são argumentos. Perceba que é completamente diferente você dizer isso aqui, pontualmente, de dizer o seguinte, por exemplo. Se Bolsonaro não foi eleito, ou melhor dizendo, vamos reformular. Bom, por tais ou quais razões, né? Tais ou quais evidências, segundo tais e quais pesquisas, unindo X informações, é evidente que o Bolsonaro seria eleito. Né? Nós temos informações suficientes para concluir que o Bolsonaro seria eleito, no caso, trazendo essas informações e tudo mais, né, dentro do argumento em si, para compor o argumento. E colocar no final a conclusão, né? De uma forma que fique claro que a única possibilidade do Bolsonaro não ter sido eleito é ter acontecido fraude nas urnas. Então, quando você cria uma rede de informações, de proposições, de gráficos, de informações, de evidências, e aí você tira a conclusão por último, que é esta, então houve fraude nas eleições, isso é um argumento. Agora, isso que a gente colocou aqui na tela não é um argumento, é só uma afirmação. Veja que aqui nós não estamos mostrando uma implicação da consequente, ou da conclusão, podemos chamar, que é, houve fraude nas eleições, por parte das premissas. Nós estamos apenas dizendo, isto implica nisto. Eu não estou mostrando a implicação. Eu estou afirmando a implicação. Ficou claro isso aqui? Pode parecer um pouco confuso, mas é dessa forma. Né? Veja que você não tem uma estrutura de implicação aqui presente. Se eu formulasse, por exemplo, alguma coisa assim, pesquisas de altíssima precisão foram realizadas com uma amostragem robusta e representativa da população, enfim, uma pesquisa de altíssima precisão, da mais alta tecnologia estatística, e mostraram que Bolsonaro seria eleito com 80%, vamos supor. Isso aqui é uma premissa. Temos aqui uma afirmação, né? Uma pesquisa mostrou que Bolsonaro seria eleito com 80%. Uma afirmação, né? Uma afirmação aqui exposta de uma maneira mais prolixa. Beleza. Se Bolsonaro não for eleito nas urnas, vamos colocar assim, uma outra premissa anterior, né? Esta pesquisa é mais confiável até mesmo do que as urnas. Assim, se, segundo as urnas, Bolsonaro não foi eleito, então houve fraude, né? Então
até dar uma ênfase aqui, seguramente houve fraude nas urnas. Bolsonaro não foi eleito, logo, seguramente houve fraude nas urnas. Isto é um argumento. Tá? Aqui eu tenho uma estrutura argumentativa, aqui eu tenho premissas, né? Aqui eu tenho uma conclusão. E aqui, essas premissas estão implicando na conclusão. De tal forma que, supondo que todas essas premissas sejam verdadeiras, a conclusão será verdadeira também. Né? Isso aqui é um argumento. Isso aqui é uma afirmação. Tá? Os modernos têm um nome para isso, que eles chamam isso aqui de implicação sintática. O argumento, né, ele é uma implicação sintática. Enquanto que a proposição condicional ela é uma implicação semântica. Ou implicação material também. E aqui podemos chamar de implicação formal. Né? Às vezes também chamada de consequência semântica, né? E consequência sintática. Uma outra possibilidade. Não, as proposições condicionais elas não mostram a implicação, elas afirmam a implicação. Né? A diferença é a seguinte. É só uma analogia, né? Uma eu tô te dizendo que se eu misturar um elemento químico X com outro elemento químico X, nós vamos ter a reação Y. Isso é uma proposição condicional. No argumento, nós temos o quê? A mistura desse elemento com esse elemento, por conta disso, daquilo, com aquilo, acontece tais reações e tal, e acontece essa reação final. Então, você está demonstrando por que há uma implicação, digamos assim, nessa reação final. Você mostra, né? Você apresenta a inteligência. De tal forma que se as pessoas concordarem com as premissas, que são todas as informações ali reunidas, ela vai concordar necessariamente que a reação vai se seguir. Na afirmação não, isso é, na proposição condicional não, isso é só uma afirmação, só o que você está dizendo. E é uma afirmação tão solta quanto qualquer outra. Veja que se eu disser assim, se chover, o chão ficará molhado. Isso é só uma afirmação. Agora, se eu construir um argumento para mostrar que toda vez que chove, cai água, e a água necessariamente vai atingir o chão, e quando a água atinge o chão ele fica úmido, e tudo que é úmido está molhado, aí eu tenho um argumento. Tá? A diferença é mais ou menos essa. Tem um debate muito famoso aí na internet, principalmente o pessoal ANCAP. E aqui eu puxei um ótimo exemplo para isso. Que é um debate que aconteceu entre o Foer e o Igor Angélico. E o Foer, ele faz uma proposição condicional que traça uma relação com uma proposição condicional que tem relação com o libertarianismo. Eu não me recordo exatamente alguma coisa em relação à agressão, né? E eu não lembro exatamente qual que era a condicional. Né? Ele puxa uma proposição condicional assim. E essa proposição condicional é a base de toda a linha argumentativa do Foer. E o Foer defende, não, se acontecer X antecedente, então acontecerá Y, ponto final. E o Igor Angélico, toda vez, né, questionando justamente esse ponto, e até em dado momento ele diz assim, tá bom, mas me demonstre que essa antecedente implica na consequente. Ou seja, construa um argumento que mostre que essa antecedente implica na consequente.
E o Fowler não consegue, né, demonstrar isso. E até tem um meme ali no final que acabou se tornando um meme, que ele fala que vai beber água rapidinho e não volta nunca mais, né? Então, ele estava afirmando uma proposição condicional, não estava conseguindo demonstrar, e aí, né, ele tinha o dever de demonstrar, ele tinha o ônus da prova, porque era uma afirmação dele, e, enfim, se perdeu no debate, tá? Então, proposições condicionais não são argumentos. Outra coisa que também não é um argumento são as explicações. Explicações não são argumentos. Qual que é a grande diferença que existe entre um argumento e uma explicação? É que uma explicação ela vem para nos dar para nos fornecer entendimento. O argumento para fornecer sustentação ou justificação. Então veja, se um professor numa sala de aula ele está num tipo de diálogo com seus alunos que nós chamamos o diálogo de ensino, né? E no diálogo de ensino você não tem um dever de demonstrar, de provar as coisas. Você está ensinando, você está explicando. Você está tomando o que você fala como fato e dando as razões, né? Dando as informações para compreender aquilo que é um fato para você. Ali você quer proporcionar entendimento. No argumento você quer fornecer justificação. Então vamos trazer aqui alguns exemplos. Isso é fundamental porque frequentemente as pessoas pensam que há um dever, às vezes, de fazer um melhor argumento para alguma coisa, quando na verdade não tem sequer um argumento ali. O que você tem é uma explicação. Então ela está querendo avaliar a coisa por um critério que não diz respeito a essa coisa. Que a coisa nunca pretendeu provar nada, justificar nada. Claro, geralmente num debate, o que você vai ter são argumentos. Você pode ter explicações também? Pode ter explicações também, certamente. Sobretudo explicações semânticas, né? Que nós vamos ver já. Mas, em geral, vamos ter mais argumentos. Tá? Então veja, a janela esteve fechada durante todo o verão e o tempo estava quente e úmido. Por isso o quarto fedia terrivelmente a mofo. Veja que o sujeito aqui não está tentando te provar que o quarto estava fedendo a mofo, né? Não está tentando te provar. Ele não estava tentando te dar razões para acreditar que o quarto estava fedendo. Talvez ele nem se importe, né? Se você acredita nisso ou não. Ou talvez a sua crença nisso já é um pressuposto da própria conversa. Mas o fato é, ele apenas quer te dar as causas ontológicas pelas quais um fenômeno aconteceu. Né? Ele está apresentando fatores que justificam este acontecimento, este fenômeno, que é o quarto feder a mofo. E não dar premissas. Ele dá fatores e não premissas. Isso aqui é o que nós chamamos de explicação causal, né? Ele dá as causas ontológicas. Enquanto que a lógica ela vai dar as causas lógicas, né? Causas lógicas para você concordar com a conclusão.
Quando eu falava sobre violência doméstica, eu quis dizer tanto violência física quanto emocional. Isso aqui é o que nós chamamos de uma explicação semântica, né? Nós vamos apontar o significado de um termo que não está esclarecido e tal. Também não é um argumento. Dentro do cristianismo, o aborto é imoral porque crê-se que o fato desde o primeiro instante possui uma alma humana e como o humano é feito à imagem e semelhança de Deus, é tido como especial na criação. Veja, eu não estou tentando te provar que o aborto é imoral, que o feto possui uma alma humana desde o começo, que o humano é feito à imagem e semelhança de Deus, nada disso. Eu estou apenas te explicando como que a doutrina cristã concebe essa questão e como que ela articula suas razões, né? Como que ela, talvez até um pouco de quais são os argumentos dela para justificar esse ponto. Mas eu não estou argumentando. Eu estou te apresentando, estou te expondo, né? Explanando como funciona. Então aqui nós temos uma explicação doutrinal, né? Não é um argumento. Poderíamos também pensar no caso, né, de o que a Tori Goover chama de explicação de propósito, né? Então, quando você tenta expor as motivações humanas pelas quais alguém fez alguma coisa, então o assassino cometeu o crime por esta e aquela razão, etc, etc. Veja que eu não quero provar que fazer esse crime é certo, eu não quero provar nada, não quero provar uma conclusão aqui. Eu quero explicar por que ele fez isso. E isso não é um argumento. Não, isso não é um argumento. Eu quero compreender, eu não quero justificar. Não quero dizer que ele tem razão em fazer isso, nada do tipo. Só quero entender por que ele fez isso. O que se passava por dentro. Tá? Explicações, então, também não são argumentos. Apelos emocionais. Apelos emocionais também não são argumentos. Isso aqui é o que a gente mais vê, né, em debates políticos. Então nós vamos ter diversos tipos de apelos emocionais. Vamos ter o apelo à piedade, o apelo à misericórdia, apelo o ad populum, né, o apelo à popularidade, enfim. Temos o apelo ad baculum, né, que na verdade é a ameaça, né? Então, o ad verecundiam, que é o argumento de autoridade. Então você tem diversos apelos, né? Mas os mais conhecidos como apelos emocionais são esses, a misericórdia e tal, que são argumentos que pretendem... Argumentos não, perdão, né? Que são táticas frequentes de convencer por meio das emoções. Ou, melhor dizendo, de persuadir por meio das emoções. Né? E nós veremos mais à frente que os apelos emocionais, as emoções de maneira geral, elas não são inimigas da razão. Não são obstáculos necessariamente para a razão. Elas não são razões, não são argumentos, mas podem ser auxiliares de argumentos. Só não podem, no entanto, substituir o papel do argumento. Então, em vez de você demonstrar argumentar, né, por que o seu governo vai proporcionar uma melhora econômica para o país. Em vez de você trazer um argumento para provar isso aí, você vai dizer que você precisa voltar a ser presidente porque o pobre precisa voltar a ter comida na mesa. Isso aqui é uma fala do presidente Lula, que é claramente, né, um apelo emocional. Não tem problema usar apelos emocionais. O Lula é conhecido por seu discurso fortemente retórico. Não tem problema
ele utilizar esses discursos, nós sabemos que esse tipo de fala que toca no sentimento da população é uma fala que traz, né, conexão, é uma fala que na prática funciona, essa é a verdade. Se ele quer ganhar voto, que é o que todo político quando vai ali nos debates quer, né, é ganhar voto, é converter voto. Essa é uma fala que vai funcionar, pode funcionar muito bem, mas quando ela substitui o papel de um argumento, ou mesmo de uma explicação nesses casos, ela não é uma maneira racional, né, de convencer o seu oponente num debate, convencer o seu eleitor num discurso político e assim por diante. No máximo persuadir, né, sempre. Então, muito mais apropriado é você apresentar as razões, né? Ou então, como eu formalizei aqui, né, eu devo ser presidente porque o pobre precisa ter uma comida na mesa e eu sei as medidas corretas a serem tomadas para que se retome um desenvolvimento econômico que vai proporcionar comida na mesa, etc. Então, você formula um argumento. Agora, né, e um argumento aqui imiscuído de emoções, o que não tem problema. Agora, só o apelo emocional, né, ele é muito pobre, ele não é um argumento. Na questão do aborto também, apelos emocionais são muito comuns, né, tocar na questão tanto dos dois lados, tá? Dos dois lados. Tanto o pessoal que quer se posicionar contra o aborto, como quem quer se posicionar a favor do aborto. Frequentemente, né, o apelo às emoções isolado, aí que está o problema, né, isolado, ele substitui o papel do argumento, da argumentação racional e se torna um discurso vazio, um discurso de, né, enfim, de persuasão puramente emocional. Tá? Então, aquelas falas, né? A gente fala argumento por uma questão de hábito, né? Mas não são argumentos de fato. Aquelas falas do tipo, mas você não está no lugar da mulher, né? Você não sabe o que é estar no lugar dela. Realmente nós não sabemos. Mas isso não é um argumento ainda. Isso é um apelo, né? Então é importante, é preciso que a gente, se a gente quer fortalecer as nossas posições, que a gente saiba criar argumentos para defender essas posições. Tá? Uma emoção evocada sozinha não convence. No máximo, persuade. Nosso objetivo aqui é convencer. Tá? Coagir o intelecto dos outros, né, a concordarem conosco. E por fim, ordens, pedidos, perguntas, né, etc., não são argumentos também. Assim fica mais claro, acredito, o que é um argumento.
Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Fiquem à vontade.